Hoje, em nossos estudos da história da Igreja, você vai conhecer o período histórico marcado pelo cativeiro dos papas, que culminou com o grande cisma do Ocidente. Gostou desse tema? Então já deixa aqui o seu like e assista o vídeo até o final. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Desentendimentos com o rei da França, 70 anos de exílio em Avignon e 40 anos de cisma. Os séculos XIV e XV definitivamente não foram os mais tranquilos para a Igreja. Mas mesmo nessa época difícil, porém, Deus suscita almas como a de Santa Catarina de Sena para trazer luz ao papado e iluminar as almas. E este aqui já é o 30º vídeo da série sobre a história da Igreja. Você está acompanhando? Olha, se você perdeu algum dos vídeos anteriores, já sabe, né? Vai lá na playlist. Tá aqui na descrição desse vídeo e coloca os seus estudos em dia, combinado? No intuito de se verem livres da intromissão de poderes e famílias locais, o Papa e os reis começaram a procurar por soluções que fortalecessem a sua autoridade. Na Igreja, a reforma do clero e dos costumes, iniciada pela Ordem de Cluny e impulsionada por São Gregório VII, ganhou consistência teológica dos intelectuais da nascente Universidade de Paris, trazendo maior consciência do primado e da origem divina do papado. Na esfera secular, a ascensão dos estados nacionais começou a ganhar corpo e os estudos jurídicos desenvolvidos na Universidade de Bolonha ajudaram a unificar o direito civil e canônico. Aconteceu que o príncipe francês, vendo o declínio da economia de seu país, passou a cobrar impostos do clero. Como atentava contra os direitos da Igreja, a medida insólita de Filipe foi duramente reprimida por Bonifácio, dando início a um conflito entre a Santa Sé e a monarquia francesa. Filipe, no entanto, não era o único desafeto do pontífice romano. Cabe lembrar que o seu predecessor, São Celestino V, havia renunciado ao sólio pontifício e, àquela altura, com interesses políticos em jogo, não era difícil que se levantassem suspeitas levianas acerca da validade do seu pontificado. A corte francesa deu crédito a essa história e começou a fazer acusações contra o Papa Bonifácio VIII. Uma mais insensata que a outra, dizendo que ele era herege e até mesmo que ele fazia bruxarias. O rei Filipe, o Belo, porém, foi mais longe. Convocou um concílio para depor o sumo pontífice. Não conseguindo cumprir o seu intento, ele mesmo mandou as suas tropas para a cidade onde se encontrava o Papa em 7 de setembro de 1303 e exigiu a renúncia pontifícia. Olha só isso. Mesmo com o povo conseguindo libertar Bonifácio das mãos de seus perseguidores, o Papa debilitado não reinou senão por pouco mais de um mês. A 11 de outubro de 1303, a sé está vacante. Alguns até dizem que Bonifácio VIII teria morrido de desgosto. Após a rápida e misteriosa morte do seu sucessor, o conclave para eleger o novo Papa não conseguiu se livrar das influências da monarquia francesa. Reunidos em território gálico, os cardeais escolhem um francês. Clemente V não só decide ser coroado em Lyon, na própria França, como estabelece o seu trono na cidade de Avignon, dadas as circunstâncias políticas desfavoráveis na Itália. A decisão do Papa tinha caráter evidentemente temporário. Porém, o que deveria ser uma solução passageira acabou se estendendo e durante mais de 70 anos, com um colégio cardinalício majoritariamente francês. A Igreja viverá o que ficou conhecido como o cativeiro dos papas em Avignon. Dos pontífices que sucederam Clemente V, alguns manifestaram claramente o desejo de voltar a Roma. Urbano V chegou a fazer em 1367, já movido pela insistência de Santa Brígida da Suécia e Santa Catarina de Sena. Mas, devido às dificuldades existentes no Estado Pontifício, acabou voltando para a França em 1370. Só 6 anos depois, com Gregório XI, finalmente foram ouvidos os conselhos dessas santas mulheres. Surtiram efeito, afinal, as inúmeras cartas de Catarina de Sena, pedindo expressamente que o Papa fosse viril e retornasse a Roma.
Com a morte de Gregório em 1378, o pavor tomou conta da Cidade Eterna. Havia um medo da eleição de um papa francês e a volta da cúria para a cidade de Avignon. A instabilidade era tanta que o povo chegou a invadir o recinto em que acontecia o conclave. E em meio àquela confusão, por falta de um candidato melhor, foi escolhido Bartolomeu Prignano, arcebispo de Bari, que tomou o nome de Urbano VI. O cisma, porém, era iminente. Alguns cardeais, descontentes com Urbano VI, elegeram um antipapa, Roberto de Genebra, o mais odiado pelo grupo italiano. Não obtendo êxito em saquear a cidade de Roma e tomar o poder pontifício, Roberto, agora Clemente VII, volta para Avignon, dando início a fatídicos 40 anos de cisma. Por todo esse tempo, a igreja ficou tragicamente dividida. Fiéis e povos inteiros aderiram à obediência de Roma, e outros tantos se alinharam ao partido de Avignon. Hoje, com a distância dos acontecimentos e o avanço das pesquisas históricas, está bem claro que o Papa legítimo era o residente em Roma. À época, entretanto, nem os santos escaparam da confusão. A iminência de um Vicente Ferrer, por exemplo, não impediu que ele se enganasse e desse apoio ao antipapa de Avignon. Para restabelecer a unidade do povo cristão, os cardeais decidiram convocar um concílio. A intenção era depor os dois papas e eleger um novo. Todos os bons teólogos da época sabiam, todavia, que nenhum concílio poderia depor um papa. No dizer de um famoso adágio, a sé primeira não é julgada por ninguém. Era de Guilherme de Ockham, o mesmo que deu início ao nominalismo, que vimos no vídeo passado, a ideia de que um concílio teria supremacia sobre o poder papal. Também Filipe o Belo acenava a essa teoria maluca quando quis convocar um concílio para depor Bonifácio VIII. Essas pretensões são a semente do que mais tarde será a heresia do conciliarismo. O fato é que, reunidos na cidade de Pisa, em 1409, os cardeais não só não conseguiram solucionar o problema do cisma, como a Gregório XII e Bento XIII se ajuntou mais uma cabeça, Alexandre V. A confusão duraria por mais 5 anos até que os antipapas João XXIII e Bento XIII fossem depostos no Concílio de Constança e em 1417 se elegesse o Papa Martinho V, o qual pôs termo a um cisma que se arrastava por longas 4 décadas. Como consequência dessa grave crise, que colocou em xeque a soberania do poder pontifício e a própria unidade do povo cristão, figura o desenvolvimento das teses conciliaristas, as quais serão cada vez mais constantes na história subsequente da Santa Igreja, encontrando seus defensores ainda nos dias atuais. Devemos juntar a isso a decadência do ensino universitário, a corrupção generalizada dos costumes, a morte de inúmeros bons sacerdotes pela peste negra e a ascensão do movimento renascentista, que fez ressuscitar a cultura pagã. E eis o terreno da história preparado para uma revolução. Já é possível ouvir a reforma protestante batendo à porta. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E você, está disposto a estudar a história da Igreja conosco? Disposto a esquecer tudo aquilo que você aprendeu com aquele seu professorzinho militante, os livros vermelhinhos do MEC? Coloque aqui nos comentários, ok? E se você ainda não curtiu esse vídeo, dê um like para nós, certo? Que Deus te abençoe. Salve Maria Imaculada!